Histórias da Bíblia? E hoje vamos compartilhar a história da Torre de Babel. O que é o seu significado na Bíblia? A Torre de Babel foi uma grande torre construída na região da Babilônia por volta do ano de 2420 a.C., aproximadamente 130 anos após o dilúvio. A cidade de Babel foi a primeira cidade descrita na Bíblia após o dilúvio. Segundo a Bíblia, Babel foi construída pelos descendentes próximos de Noé. Em Gênesis 11, 1 ao 9, eles construíram esta torre com o objetivo de alcançar o céu. Tiveram soberba, orgulho, e isso provocou a ira do Senhor. Interessante ver também que neste tempo havia apenas uma língua, um modo de falar. Significado da Torre de Babel na Bíblia. Quer dizer torre de vigia. A palavra Babel derivada da origem Bavel, que quer dizer portão de Deus. Uma outra curiosidade a respeito da palavra Babel é que na raiz da derivação desta palavra está Balal, que quer dizer confusão, misturar. Na Bíblia, curiosamente, não aparece a expressão Torre de Babel. É usado de maneira popular para fazer menção à torre da cidade de Babel. Mas o verdadeiro significado tanto da torre como da cidade de Babel é que ambos representam a ambição humana desde os primórdios da civilização. A mensagem que se destaca ao analisar este episódio é o fato da Torre de Babel ser o cenário do juízo do Senhor para aquele povo, ao mudar e confundir a questão das línguas, iniciando assim a dispersão do povo por várias regiões geográficas e, como consequência, o surgimento de várias culturas e vários idiomas. A localização da Torre de Babel da Bíblia. Não temos certeza da localização exata, no entanto, o argumento mais comum da parte dos estudiosos da Bíblia aponta que a construção da torre teria sido em uma planície entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, Iraque, pois dizem que esta era uma região estratégica e muito fértil. A fundação da cidade. Nimrod foi o primeiro homem poderoso na terra. Era bisneto de Noé, e durante o seu reinado fundou várias cidades, entre elas Babel. O mais provável é que Babel tenha sido a primeira base do governo de Nimrod, onde iniciou seu reinado. E, curiosamente, ele foi o primeiro líder político-religioso descrito na Bíblia após o dilúvio. A construção da torre. Não podemos afirmar com certeza que Nimrod construiu a Torre de Babel. A construção da torre aconteceu em Sinear, a mesma região onde Nimrod fundou várias cidades, em Gênesis 11, 2 ao 4. Ainda assim, na Bíblia não há nenhuma ligação entre Nimrod e a Torre de Babel. Que língua era falada antes da confusão de línguas? Não há comprovações de qual era o fato e língua falada naquela época, antes da dispersão e confusão de línguas. Mas alguns estudiosos defendem que o idioma era o hebraico. Por fim, podemos ressaltar 3 pontos importantes deste episódio da Torre de Babel, que podemos considerar que não foi do agrado do Senhor, provocando a sua ira. Primeiramente, o orgulho. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Gênesis 11, 4. Pensamento egoísta, apenas na glória própria. Rebeldia. E não seremos espalhados pela face da terra. O que o Senhor disse foi exatamente o oposto. Idolatria. A Torre de Babel marcou o início da idolatria. Um detalhe interessante é que a astrologia teve início na Babilônia, cidade de Babel. Alguns templos ainda existem em Ur e Erech, na região de Sinear. São de tijolos queimados, como os que foram usados na construção da Torre de Babel. Portanto, a idolatria também esteve presente desde os primórdios da civilização. Interessante que as coisas de Deus são tão simples e o homem sempre quer fazer a sua vontade. Isso está na natureza humana. Por isso que quando
A Bíblia nos alerta que nós temos que guardar o nosso coração exatamente por causa disso. Porque muitas vezes nós deixamos que a natureza humana fale mais alta do que a espiritual. E nós temos que vencer o mal com o bem. E o problema da Torre de Babel foi exatamente isso, começando com um líder que queria glória para si mesmo, buscava o merecimento para si próprio, de vez levar a glória e honra a Deus. Todos queriam crescer, queriam ser maiores do que Deus. Foi o próprio pecado do anjo de luz decaído Lúcifer, conhecido como Satanás. Ele quis ser igual a Deus. Ninguém se compara a Deus. A glória é dele, o poder é dele. Ninguém pode ser igual ao nosso Deus. E o defeito da torre foi exatamente isso. As pessoas, não a construção em si, mas o propósito que estava no coração das pessoas. Querer ser igual a Deus, querer ser maior do que Deus. Nós somos criaturas formadas por Deus para louvor da sua glória. E aprendemos com a história da Torre de Babel que querer ser igual a Deus, querer ser mais do que Deus, querer ter o governo, o poder que não é nosso, não agrada o coração de Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio, o poder da decisão está nas nossas mãos. Mas nós temos que reconhecer que tudo o que somos, que tudo o que temos vem do Pai das Luzes, que nos dá com dádiva e dom perfeito. E nós só podemos retribuir com louvor, adoração e agradecimento, servindo a Deus com alegria e servindo ao nosso próximo também, não esperando nada em troca. Nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém. A nossa glória é fazer com que conheçam a Deus. Amém? Que Deus abençoe. A paz de Cristo.